Começamos mais um tempo quaresmal e ao longo desse período nós vamos nos preparar para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É este o nosso tema de hoje e eu tenho a alegria de receber em nosso estúdio o Padre Luiz Miguel Duarte, ele que é um sacerdote paulino, especialista nesse tema e vai nos ajudar a nos prepararmos para viver esse grande período, importante período da nossa igreja. Padre Luiz Miguel, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Muito obrigado, minha cordial saudação a você, Jennifer, e também a todos aqueles que vão nos acompanhar, não é, através das redes sociais, não é? Você já falou meu nome, Luiz Miguel Duarte, sou padre da Congregação dos Padres Irmãos Paulinos. Somos mais conhecidos como Paulus Editora, Paulus Livraria, enfim, a marca Paulus que está espalhada por todo o Brasil, aliás, quase que por todo o mundo, não é? E estou na congregação há muitíssimos anos, os meus cabelos denunciam, não sou um menino, já fui, mas hoje estou bem maduro, tenho 48 anos e meio de padre, né, de vida sacerdotal, né? E estamos aí trabalhando e às vezes redigindo, trabalho um pouco ali com a liturgia diária, na parte redacional, e estamos prestando aí algum serviço para o Reino de Deus e para a congregação dos paulinos. Com certeza, e hoje o senhor empresta um pouco desse conhecimento, né, do muito conhecimento que o senhor tem para nos ajudar a celebrar, a viver e a nos preparar para a Quaresma, né, e para a Semana Santa, para o Tríduo Pascal, para essa grande festa que é o grande mistério da nossa fé. E, padre, queria que a gente começasse resgatando ali o início, né, assim, o que é a Quaresma, né, assim, de onde surge, qual é o sentido da Quaresma para a nossa vida, até a gente chegar ao que a gente conhece hoje. Então, a festa central do cristianismo é a Páscoa, né? A Páscoa, ela está dentro de um ciclo chamado ciclo de Páscoa, né? Então nós temos a festa central, que é a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Temos um tempo de preparação para a Páscoa. Esse tempo de preparação é a Quaresma e depois nós temos um tempo depois celebrando a Páscoa, que é o chamado tempo pascal. São 50 dias após a celebração da Páscoa. Esse é o ciclo pascal. Então o que nós temos, você falava já da Quaresma, exatamente é o tempo de preparação para a Páscoa, para celebrarmos a Páscoa de Cristo, né? E você lembrou bem que a origem da Quaresma é coisa realmente muito antiga. Dá para dizer que ela está encostada lá no começo do cristianismo. Perfeito. Porque desde o início, os cristãos, principalmente de Jerusalém, mas também os cristãos que vinham de fora de Jerusalém, que iam para lá em peregrinação, eles gostavam de visitar os lugares onde Jesus tinha passado, sobretudo nos últimos momentos da sua vida, né? Então, eles passavam não somente como uma curiosidade, vamos lá, como turistas curiosos para tirar fotografia hoje, né? Mas naquela época eles iam e rezavam também nesses pontos, né? Então dá para dizer que ali já era uma espécie de resquício, comecinho mesmo, né? Um embriãozinho da Quaresma. Nós temos informação, por exemplo, que já no segundo século já havia, curiosamente, já tinha a quarta-feira de cinzas, era quarta-feira de cinza, inclusive com a imposição das cinzas, que era exatamente o começo da Quaresma, esse tempo de preparação para a Páscoa, né? Queria dizer também o sentido da palavra Quaresma, que pode nos ajudar. A palavra Quaresma, ela vem do latim quadragésima. Quadragésima dias, seria 40 dias, né, de preparação para a Páscoa, né? E tem o lado simbólico também dos 40, porque você pode talvez me perguntar, alguém pode querer saber, mas está ligado com o que esse 40? Principalmente, esse 40 dias estão ligados, os 40 dias, aos 40 dias que Jesus esteve no deserto, inclusive jejuando. Foi quando ele foi tentado pelo demônio e tal, tempo em que ele praticamente se preparava
para depois lançar-se à missão, né? Era uma espécie de tempo de preparação, os 40 dias em que ele fez jejum. Então a igreja pegou esse tempo e diz, nós também vamos fazer os 40 dias de preparação para a Páscoa. Se você pegar um calendário, Jennifer, e se você contar, você fala, padre, mas tem mais de 40 dias. E eu vou dizer a verdade, tem mesmo. Mas eu explico também. Perfeito. Por quê? Porque é o seguinte, se você só contar 40 dias, é a questão dos domingos, porque eram 40 dias, ao menos na origem, esse era o sentido de tempo de jejum. Mas nos domingos não se faz, ou não se fazia o jejum, não se faz. Então, para acrescentar mais esses domingos, né, e dar esse espaço, aí eles anteciparam o início da quaresma para a quarta-feira de cinzas. E falei para vocês, desde a origem já era assim, né, o início da quaresma. Então, é uma tradição que vem nos ajudar realmente a gente refletir, e a gente tem 3 pilares, a gente pode chamar assim, para fazer essa vivência, né? A questão do jejum, né, que também vem desde o início, a questão da penitência e a questão da caridade. O que significa esses 3 pilares? Como que a gente pode viver realmente, se basear neles, para se preparar para essa celebração da Páscoa que o senhor comentava? Tem um aspecto muito importante também aí na questão da quaresma, que é o aspecto batismal. Então seria o seguinte, teria o aspecto batismal e o aspecto da penitência, penitencial, né? Esses aspectos que você coloca, eles estão embutidos já também nesses dois. Se você colocar aspecto batismal, né, ou dimensão batismal, podemos chamar assim também, e penitencial, aí você encaixa também, por exemplo, o aspecto da conversão, o aspecto do jejum, o aspecto da oração, o aspecto da escuta da palavra de Deus, né? Que a igreja pede que seja mais frequente ou mais frequentada a palavra de Deus nessa época, em que as leituras são belíssimas e escolhidas, digamos, a dedo, né? Justamente para essa ocasião, para essa circunstância. Muitas dessas orações vêm também de longa data, lá do início do século. Mas eu queria dizer um pouquinho antes, depois você me volta a pergunta, se eu fugir da tua pergunta, né? Que eu falava que desde o século II nós tínhamos já a quarta-feira de cinzas, que era o início, né, da quaresma, mas no século IV, praticamente nós temos a quaresma já montada, quase que do jeito que nós temos hoje. Ela sofreu algumas pequenas alterações, porque começou a se valorizar cada dia depois da Semana Santa, por exemplo, né? Mas desde o século IV, da história do cristianismo, nós já temos a quaresma, o tempo da quaresma, organizado praticamente como nós temos hoje. Mas eu falo mais, sim, desses aspectos. Você quer que eu estava olhando esse livrinho aqui, Quaresma e Páscoa, como celebrar. Tem aqui também, né, no nosso placarzinho aqui. E aí os nossos telespectadores podem acompanhar aqui. É um livrinho que eu fiz juntamente com o padre Antônio Lúcio. Eu coloquei uma síntese que acho que traz exatamente isso que você falou aí, olha aqui. Vamos constar na fonte. Vamos à fonte, né? Se bem que eu gosto de dizer também o seguinte, a fonte mesmo disso que eu acabei de falar é um documento do Concílio Vaticano II, um documento que se chama Sacrosanctum Concilium, que é justamente o documento sobre a Sagrada Liturgia. E lá que ele dá destaque, dá saliência para esses 2 aspectos, a dimensão batismal e a dimensão penitencial. E aí eu disse, onde nós encaixamos todos os outros aspectos que são importantes também para o tempo da quaresma. E aqui então eu coloco um resumo, né, quando eu falo características do tempo quaresmal, eu digo assim, retomar os compromissos assumidos no batismo. Aqui já dá pano para manga, né, dá assunto bastante, né, porque olha, assumir compromissos assumidos no batismo. Também por quê? Porque lembra o batismo? Porque o batismo era o tempo de preparação intensa naquela época lá, né? Sobretudo quando se aproximava mais a Semana Santa e a Vigília Pascal, eram os que se preparavam, né? Os catecúmenos se preparavam para o batismo e intensificava essa preparação. Então, a quaresma está muito ligada a esse tempo de preparação para o batismo, que acontecia depois, solenemente, na Vigília Pascal, né?
Então fala de compromisso do batismo, nos primeiros tempos geralmente era um batismo de adultos, né? Então as pessoas já entendiam mais o que estavam buscando, estavam procurando, né? Hoje nós batizamos as crianças e elas dependem muito dos pais e padrinhos que depois devem passar esses seus conhecimentos sobre a fé cristã, né? Sobre a fé em Jesus Cristo, né? Então aqui, quando fala já de compromissos, né, do batismo, aqui já entra um processo de conversão. Por quê? O que quer dizer batizar? Batizar é você mergulhar para uma vida nova, é sair para uma vida nova, que é a vida em Cristo, a vida no Espírito Santo, né? Então é uma vida diferente. Até agora você trouxe uma vida assim, agora há uma conversão, quer dizer, uma mudança de modo de prosseguir daqui para frente. Não é praticamente uma volta, mas é uma mudança doravante. Daqui para frente eu estou mudando de vida. Então, primeiro, retomar os compromissos assumidos no batismo. Depois, converter-se ao projeto de Deus. Bom, aí eu pergunto, e qualquer um pode perguntar, e quem é que sabe do projeto de Deus? A gente sabe, assim, de uma maneira bem ampla, qual que é o projeto de Deus a respeito de cada um de nós. Como Jesus veio e veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância, esse pode ser o nosso projeto. Eu também sou seguidor de Jesus Cristo, sou discípulo e discípula de Jesus Cristo, eu vou também querer vida em abundância para todos, né? E entra o compromisso também de solidariedade, que é a minha relação com o próximo, né? Com o outro, com o irmão e com a irmã. Outra coisa, escutar a sua palavra. Escutar a sua palavra, não é? Tem pessoas que conseguem ter uma grande frequência, por exemplo, a celebração eucarística, onde nós temos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Mas não são muitos, nem todos, né? Que podem ter esse privilégio e tudo. Tem gente que, conforme a situação onde vive, não tem missa nem durante quase um ano, ou tem poucas missas. Algumas partes do nosso Brasil, por exemplo, é assim, a gente sabe, né? Sim. Tem que se contentar um pouco com a celebração da palavra, enquanto não tem lá um presbítero, não tem a presença de um padre para celebrar a Eucaristia. Mas escutar a palavra é você também tirar um tempo para isso, dedicar um tempo para você ouvir a palavra de Deus, né? Nós não temos aqui para mostrar, mas poderíamos ter, a liturgia diária da Paulus, ela presta esse serviço, todos os dias ela traz a missa completinha ali, então tem a palavra. Nós temos recomendado, por exemplo, as pessoas terem em casa, né? Hoje é possível fazer uma assinatura, você tem em casa a liturgia da palavra. Sim. Então você tem contato com a palavra de Deus ali diariamente, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, não pode ir à missa, não tem condições, mas o contato com a palavra você tem. E eu queria dizer assim que há uma riqueza imensa dos textos bíblicos durante o período da Quaresma, sabe? Porque foram textos selecionados, mas textos que vêm passando por todos esses séculos, todas essas gerações e tal. Então, se algum papa mexeu em alguma coisa, mexeu para melhorar, né, o esquema, digamos, e o conteúdo da palavra de Deus. Depois, coloco também nesse meu resumo, dedicar mais tempo à oração. Você falava, né, oração. Isso mesmo, mais tempo a oração. A oração não é só você reunir todo mundo e rezar o Pai Nosso juntos, mas você rezar também individualmente, lá no seu espaço, no seu quarto. Oração você pode fazer até durante o trabalho, né? Seja na lavoura, seja na cidade, no escritório. Por quê? Porque é um momento íntimo com Deus em que você pensa. Deus não precisa nem de palavras, você não precisa nem pronunciar e você está fazendo a sua oração, você está orando, não é? Depois fala assumir o verdadeiro jejum. Olha que eu coloquei aqui verdadeiro jejum. Isto é, olha aqui, a prática do perdão, da justiça e da caridade. Mas isso aí é um tema, o jejum, um tema que a gente pode enfrentar ou afrontar daqui a pouco. Vamos então já falar de jejum, que a gente falava assim, que às vezes as pessoas pensam que o jejum é só de carne ou é só de algum tipo de comida que goste mais, que vai sentir mais falta. Mas a gente pode fazer jejum de muita coisa, né, padre? A gente pode fazer, acho que principalmente jejum de tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta dos irmãos. Acho que esse é o principal jejum, né? O jejum, ele tem vários significados, né? Sim. Tem vários. Por exemplo, você pode fazer jejum para fazer exames médicos. Recomendo ali 12 horas ou 8 horas de jejum, né? E pra gente já é um super sacrifício, né? Você tem que ficar fazendo os cálculos, né? Ficar dentro daquele prazo e tal, né? Não posso comer mais nada depois disso, né?
Nem água. Tem alguns exames que nem água você Sim. pode tomar e tal, né? Então tem esse significado também, um jejum. E alguém faz jejum para emagrecer, por exemplo, é uma questão estética, uma questão de saúde, então é muito bom. E tem um jejum também, que é um jejum de protesto, né? A pessoa, vou fazer jejum porque eu quero mostrar uma determinada realidade, eu não concordo com ela, eu quero chamar a atenção da população, quero chamar a atenção do governo, então acaba fazendo um jejum, eu chamo jejum de protesto. Então isso também existe, de vez em quando tem algum corajoso aí, né? Que enfrenta. Algum herói que enfrenta esse tipo de jejum. Mas você mencionava bem, o jejum tem um sentido bem amplo, né? Sim. Tem essa questão de você se privar realmente de algum alimento, né? E engraçado, é bom dizer aqui que os cristãos, né, ao longo dos séculos aí, eles faziam o jejum de uma refeição, né? Porque a gente fala, mas o jejum é o dia inteiro? Não é o dia inteiro, é uma refeição, né? Que você de repente se priva dela ou come menos e tal, etc, né? Então tá, tem esse jejum que eu chamo de coisa física, jejum físico, não é? Mas tem, você lembrou muito bem, essa questão do jejum que é mais na linha espiritual, quer dizer, eu faço jejum, eu vou evitar de falar mal das pessoas, o jejum da maledicência, eu vou evitar de fazer fofoca, né? Então, esse é um jejum importante, eu tenho certeza que o Papa Francisco, se estivesse aqui respondendo essa pergunta, fala, exatamente, né? Esse jejum que você evita de magoar as pessoas, de ofender o outro, não é? A maledicência, por exemplo, a calúnia, então, nem se fala, que é uma coisa horrível, né? A calúnia. Então, quando você consegue se policiar, se disciplinar sobre isso, me parece que esse sim é um verdadeiro jejum. Então, acho que uma pergunta que fica para as pessoas que nos acompanham, qual é o sentido que você dá para o jejum que você faz? Então não é só deixar de comer a carne, aquele dia comer o peixe, que o peixe também está caro, né, Jennifer? Olha, nós não temos muita escolha, né? Não tem muito o que fazer. Não é só essa questão. A questão é se você consegue dar um sentido solidário também para o jejum que você faz, né? Sim. Nós fizemos uma experiência no seminário uma vez, que todo mundo gosta de sorvete. Então eu era formador, era o mestre dos seminaristas. Eu falei, vamos fazer um gesto concreto. E aí, sim, nós nos privamos, deixamos de tomar sorvete durante o tempo de quaresma, você vê. Então, em vez de comprar sorvete, a gente reservava um dinheirinho ali e tudo, e compramos depois fraldas geriátricas, tudo para dar para as pessoas que tinham a necessidade desse produto, né, desse material e tal. Sim. Não deu muita coisa, né, mas foi um gesto nosso, né, que se esse gesto fosse multiplicado. Se todo mundo tivesse. Você já pensou se cada família cristã que, inclusive, aqui precisa valorizar o nosso povo brasileiro, porque o povo realmente vai às celebrações, sobretudo da Semana Santa, né? Da Quaresma nem sempre, mas quando chega na semana, grande semana do ano litúrgico, que é a Semana Santa, o povo vai, frequenta, eles querem vivenciar, eles querem sofrer junto com Jesus, né? Sim. Depois a gente tem mais uma palavra sobre isso, né? Para dizer para o pessoal não ficar só sofrendo, não. Vamos lembrar depois da glória, que é a ressurreição de Jesus, né? Mas para dizer, esse lado solidário do Jesus, eu me privo de alguma coisa, mas eu vou favorecer uma família que já está privada por necessidade, sim, pela circunstância, pela condição dela, né? Então, tem esse valor também quando você consegue transformar, dar um sentido para o seu jejum. Portanto, fica aí a pergunta, qual é o sentido que você dá para o jejum que você faz? Olha, a gente aproveita que a gente já está no comecinho da quaresma e já reflete, né? Às vezes assim, do que eu vou fazer jejum, do que eu vou me privar, né, abrir mão nesse período, mas que a gente também não fique só, porque é aquilo que eu falo, né, tem muita gente que fala, vou fazer refrigerante, aí chega no domingo de Páscoa, toma refrigerante pela quaresma inteira, eu falo, mas o que mudou? Acho que tem que gerar essa transformação. Exatamente. Não compensa fazer, né, assim, a palavra. Então, acho importante, né, e quando a gente fala de jejum, nós falamos de um contato com nós mesmos. Sim. Com nós mesmos, com Deus e com os irmãos e irmãs, com o próximo, entendeu? Acho que é importante também esse lado, que o jejum nos leva a isso. Por que ele é um contato com nós mesmos? Porque o jejum
faz perceber como é que funciona, inclusive, o nosso organismo, né? Sim. Porque fez falta aqui. Bom, fez falta para mim, faz falta para o outro também, né? Então, desperta aquilo que eu dizia pouco antes, para a solidariedade e nos faz reconhecer, em outra coisa que vai nos ajudar, vai ser a questão das cinzas, da qual nós podemos falar também, né? Refletir sobre a nossa situação de pessoas carentes. Deus nos alimenta de alguma forma, né? Deus nos alimenta não só espiritualmente, mas através daquilo que existe na natureza, também fisicamente. Então, você entra em comunhão com você mesmo, com você mesma, e você pensa, quem sou eu? Aí percebe os limites, as carências que nós temos e tal. Então, vai valorizar mais, né, a saúde, por exemplo, vai valorizar o Criador, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, e vai valorizar o irmão, como eu dizia pouco antes, o irmão que às vezes não tem. Ele é forçado a ficar sem comer porque ele não tem condições. Né? Maravilha, acho que o senhor comentava até da quarta-feira de cinzas, que é o momento que a gente começa realmente a se abrir para esse tipo de reflexão. Vamos resgatar um pouquinho assim, o que é a quarta-feira de cinzas, né? Não é só um pós-carnaval, não é só um dia que a gente começa a trabalhar um pouquinho mais tarde, mas realmente é o início desse processo todo que a gente vem comentando até aqui, né, Padre? Perfeitamente. Eu dizia já, eu também, é uma descoberta que a gente faz, né? No segundo século já havia uma organização em cima da quarta-feira de cinzas e havia, né, a aplicação já das cinzas. Né? Essas cinzas são obtidas dos ramos bentos no ano anterior, aqueles ramos que são usados no domingo de Ramos, né, do qual a gente pode até falar um pouquinho proximamente. Sim. Então, aí esses ramos eram secados e enfim, feito cinza deles e colocado hoje na fronte das pessoas. E tem lá uma fórmula interessante, né? Bom, tem duas, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a que nós estamos usando mais. Sim. Entretanto, existe uma outra que causa até um pouco de arrepio, é mais ou menos assim, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Então, parece que essas palavras, elas dão um pouco sentido, né? As duas, né? Lembra-te que és pó ao pó. Quer dizer, reconheça quem você é. Uma pessoa carente, limitada, você não é ninguém praticamente, né? Basta a gente prestar atenção numa pequena gripe que dá, um resfriado que seja, a gente já fica com o corpo mole e tudo, né? Tem gente que aguenta firme e tal, mas tem pessoas que entregam os pontos rapidinho e tal, né? Por exemplo, uma doença deixa a gente sem ação, né? Sem bom humor, né? Eu fico de mau humor quando eu estou doente, mas graças a Deus fico pouco, né? Sim. Uns probleminha de joelho e tudo, mas vamos levando, faz parte, né? Então tá, aí então, essa questão das cinzas, né? Lembra de que és pó e ao pó voltarás, ou então essa outra, convertei-vos e crede no Evangelho. Esse eu acho uma palavra muito boa, oportuna, que a igreja encaixou também junto, e é mais usada, eu até espero que seja mesmo usada. Converte, quer dizer, muda e crê no Evangelho, quer dizer, assume o Evangelho de Jesus Cristo. É uma proposta mesmo de mudança de vida, e com esse espírito, sim, aí a gente começa esse período da quaresma. E aí vai haver algumas coisas, por exemplo, ao longo da quaresma, que a gente vai resgatar também, é a questão da celebração penitencial, né? Porque nós temos a celebração penitencial e temos também a confissão dos pecados, né? Que, por sorte, muitos padres fazem mutirão, né? Os padres das paróquias convidam outros padres, vem para cá, depois a gente vai ajudar vocês aí, eu já participei disso, é uma coisa muito boa, válida, e as pessoas vão porque querem se apresentar diante de Deus, reconhecer os próprios limites, os próprios pecados, e entrar nesse processo mesmo de conversão. Então nós temos as confissões, confissão dos pecados, e temos também, eu tenho proposto, inclusive nesse livrinho aqui, que é o Quaresma e Páscoa, como celebrar, e também nesse outro, Semana Santa, que ele é mais amplo, eu proponho celebrações penitenciais, né? Que a celebração penitencial, mesmo quando você não tem um padre junto, você pode fazer. Você não vai ter absolvição dos pecados, mas uma celebração penitencial é uma atitude de quem reconhece os próprios limites, os próprios pecados e que demonstra a Deus que tem vontade de se converter, tem vontade de mudar de vida, né? Sim. E de voltar a abraçar o irmão que estava separado, que estavam brigados, de repente você quer se reconciliar, né? E Deus olha esses gestos de reconciliação e tal. Então eu tenho recomendado também, entre outras práticas, né, como tem depois a Via Sacra, da qual nós podemos falar também, mas fica aí já uma dica, promovam
façam com uma certa criatividade, mesmo que não tenha padre, não importa. Façam celebrações penitenciais também durante o tempo da quaresma. E acho que também um dos grandes pontos fortes de toda a quaresma, né, de todo esse percurso que a gente começa nesse momento, é a própria liturgia da igreja, né? A liturgia da igreja, nesse período, ela consegue ser ainda mais bonita, ainda mais especial. O que a igreja, né, prepara, né, para os seus fiéis ao longo desse período? O que a liturgia nos apresenta? Eu tinha falado há pouco a questão das leituras que são amplas, né? Amplas, quero dizer, não é amplas. Houve uma busca de leituras próprias, adequadas para esse tempo, né? O tempo da quaresma. Isso é interessante. Então, a igreja foi organizando com o passar do tempo as leituras. Então, todo mundo sabe aqui que existe o ciclo A, o ciclo B e o ciclo C, né? Então, por exemplo, para o ciclo A, que são as leituras do evangelista Mateus, é proposta uma quaresma batismal. Isto é, os domingos têm leituras que têm mais referência mesmo com relação ao batismo, né? Só que dá para fazer aqui logo uma ressalva. Vocês se lembram de que, por exemplo, sempre vai ter aquele domingo em que se reflete as tentações de Jesus, né? E depois tem a transfiguração também. Essas duas leituras, elas sempre aparecem. Então, nós temos a quaresma batismal, que é o ciclo de leituras do ano A. No ano B, nós temos uma quaresma cristocêntrica, quer dizer, foca mais na pessoa mesmo de Jesus Cristo. E ao ano C, no ciclo do ano C, nós temos, que são os textos do evangelista Lucas, né, que é chamada a quaresma penitencial. Então, as próprias leituras, elas já nos orientam nesse caminho, né? Uma quaresma batismal, no outro ciclo cristocêntrica, e depois uma quaresma penitencial. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: a gente fala de quaresma, a gente fala, de repente, tem aquela questão de cobrir os santos, né, com pano roxo, etc. Olha, o mais importante é o seguinte: quem é o protagonista? Quem é o centro de tudo é a pessoa de Jesus Cristo, né? Talvez seja por isso também que havia esse costume, e até ainda é possível continuar, o costume de cobrir as imagens, né? Tem até um documento da igreja, né, do Vaticano, ele fala que pode ser conservado esse costume, esse uso, né, de cobrir as cruzes e as imagens, né, a partir do 5º domingo da quaresma, né? As cruzes permanecem cobertas até ao término da celebração da Paixão do Senhor, né, na sexta-feira, portanto, e as imagens até o início da Vigília Pascal. Então, às vezes alguém fala assim: eu lembro que eu sou de um tempo que cobria as imagens, não cobre mais. Geralmente não vejo que estão cobrindo muitas imagens, também porque não tem muitas imagens como havia um tempo nas igrejas. Muitos altarezinhos, e tinham uma razão para ter esses altares. Hoje nós não temos mais nas igrejas mais atuais, mais modernas, não temos, não é? Mas o sentido é praticamente esse, quer dizer, as imagens, elas também parece que elas respeitam, elas se comportam, porque no centro está Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade a quem nós devemos seguir, né? O caminho, né? Ou melhor, a verdade que nós devemos, sim, crer. Você crê porque é a revelação do Pai, você crê. Ele é o caminho e é só por ele que nós chegamos ao Pai. Ele mesmo fala, né? Ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai senão por mim. E Ele é vida porque Ele nos alimenta na comunhão, e nos alimenta também quando nós entramos em comunhão com Ele através da oração. Então, lembrar esse aspecto de que Cristo está sempre no centro, é o principal, né, do tempo quaresmal e da Páscoa, evidentemente. E acho que uma liturgia muito bonita, né? A senhora até já adiantava a questão da Sexta-feira Santa, da questão de cobrir as imagens, né, de ter o Jesus como centro, mas a Semana Santa é também um período, assim, a semana maior, né, como a gente conhece. É uma semana, assim, repleta de atividades e de celebrações que nos aproximam ainda mais desse projeto de Jesus de ter vida em abundância para todas as pessoas.
Vamos comentar um pouquinho sobre cada um vamos. desses dias? A Semana Santa é a grande semana, como você falou, a grande semana do ano litúrgico, né? A principal, né? Porque nós estamos ali a ponto de celebrar o mistério pascal. O que é o mistério pascal? O mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? E começa com o Domingo de Ramos. É legal quando você fala resgatar, porque tudo tem uma ligação com o passado, e um passado remotíssimo, que é lá no começo também. Para você ter ideia, provavelmente logo no começo, né, as pessoas, como eu disse, visitavam os lugares onde Jesus viveu as suas últimas horas, né, e tal. Passavam, mas já no sentido celebrativo, celebrando, não só por curiosidade, para dizer, olha, foi aqui, puxa vida, ou para ficar com um sentimento de pena, não só, mas para celebrar e tal, né? Então existe um documento do século IV, uma tal de Egéria, né? Era uma peregrina, ela deixou umas coisas escritas interessantíssimas sobre o Domingo de Ramos, por exemplo, que eles já faziam e pegavam galhos, folhas de árvores, né, de palmeiras e tudo, e juntamente com o bispo, eles iam passando em alguns lugares importantes da vida, dos últimos momentos da vida de Jesus, e iam parando ali, como se fossem uma espécie de estações. Aqui nasce também, de alguma forma, a Via Sacra, viu? Sim. E eles iam depois, celebrava a missa, eles iam rezando, parava, fazia a leitura, sobretudo ali do Evangelho de João, onde tem a paixão também, sim, ali, né? Então, os 4 evangelhos, os 4 evangelistas narram a paixão do Senhor, né? Eles iam, por exemplo, João, a paixão segundo João, e tal. Aí chegava num determinado lugar, vamos supor, no lugar da ressurreição, e ali celebrava a Eucaristia, completava com a celebração da Eucaristia. Então, a respeito do Domingo de Ramos, já as crianças também participavam alegremente, dá para imaginar o fuá que essa criançada fazia nessas procissões, né? Mas bonito, né? Representando já, acompanhando Jesus, como tinha acontecido quando Jesus entrou em Jerusalém. Então, nós temos aí o Domingo de Ramos, que é o começo da Semana Santa, né, que tem esses 2 aspectos. É a entrada de Jesus em Jerusalém, chamado Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, e nós entramos já também, temos aí uma espécie de aperitivo da Paixão, porque justamente aí tem uma das leituras da Paixão. Sim, né, sim. A primeira que a gente reza, a leitura, escuta, ou melhor, né, a narração da Paixão, acontece no Domingo de Ramos. Depois vem aí os outros dias e tal, né? Se você quiser, a gente também pode falar um pouco. Vamos falar. Depois do Domingo de Ramos, que eu confesso que é a minha celebração favorita, sim, de toda a Semana Santa. Acho que pela tradição, pela festa que é, e a gente termina justamente, né, assim, ali os momentos finais, é justamente refletindo e ouvindo essa paixão para a gente começar a semana de uma forma diferente. Sim. E aí a gente tem várias atividades, né, acho que principalmente chegando ao Tríduo Pascal, com a Quinta-feira Santa. Sim. Acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre esses últimos dias. Claro que sim. Então, engraçado, nós falamos quando começa a Quaresma, mas eu não falei quando termina, né? Pois é. Acho que não falei, você tem a memória boa, vai se lembrar. A gente ainda não se aprofundou. Nós não falamos quando tem... Olha, começa então, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, e termina na Quinta-feira Santa, antes de começar a missa na Ceia do Senhor. A missa na Ceia do Senhor é de tardinha, no anoitecer e tal, né? Até ali, dá para dizer que até ali foi Quaresma. Agora sim, nós entramos no chamado Tríduo Pascal. Uhum. Tríduo são 3 dias, né? Em que celebramos aí o núcleo mesmo do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aí o pessoal faz uns cálculos também. Aqui eu vou agradecer, você providenciou aqui mais uma aguinha para mim, né? Com certeza. O nosso secretário ali ajudou, com licença. O pessoal fala assim, mas escuta, tríduo, você falou que são 3 dias, mas não são 4 dias? Quinta, sexta, sábado e domingo da ressurreição? Aí eu ensino as pessoas o seguinte, olha, então, a ressurreição entra, o domingo da ressurreição, tá, é o terceiro dia, pronto. O dia anterior é o sábado santo, segundo dia. E o dia anterior é a sexta-feira santa, terceiro dia.
E a quinta-feira, aí eu respondo, e é correto, a quinta-feira santa já faz parte do primeiro dia do tríduo pascal, porque o dia litúrgico começa no anoitecer do dia anterior. Então, põe o coração em paz, não precisa ler coisas tem gente que vai escrever, são 4, são 3, mas são 4. Não, tríduos são 3 dias. Só que a quinta-feira santa, liturgicamente, já é como se fosse o primeiro dia. Então, aí nós temos na quinta-feira santa a instituição da Eucaristia, né? E Jesus tinha falado, né, para os discípulos: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, né? E ele celebra, no contexto da Páscoa judaica, ele celebra, não tem mais uma preocupação com um cordeiro imolado, não precisa matar cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o cordeiro que vai entregar a sua vida. Então, esse sentido bonito, né, da quinta-feira santa, em que ele se doa, ele se entrega para a humanidade, né, através dos discípulos que estão ali, que estão participando, né? Tanto que o que ele faz realmente na quinta-feira santa? O que Jesus faz? Jesus pega um pão e diz: isso aqui é meu corpo. Mas todo mundo está vendo que é um pão. Mas ele falou que é o corpo dele, tomai e comei. E distribui. Ele pega uma taça de vinho, não necessariamente a primeira, porque eles tinham 4 taças de vinho. São Lucas fala, acho que uma segunda, uma terceira taça, uma das taças. Ele pegou isso aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança, né? Que vai ser derramado. Sim. Quando que vai ser derramado? Daqui a pouco na cruz, né? Então nós temos uma celebração, digamos assim, ritual ali na quinta-feira santa, de algo que vai ser celebrado realmente com derramamento de sangue, inclusive, na cruz, na Sexta-feira Santa. Então, a quinta-feira é importantíssima para o cristão entender também esse mistério, sabe? Mergulhar mesmo nesse mistério. Eu fico, às vezes, meio sofrendo, porque eu acho tão profundo tudo isso, que é um mistério realmente, né? E a gente ou não mergulha nisso, ou não se aprofunda, ou não se interessa, mas é muito importante. Então, eu sofro por ver pouca gente ainda participando da Quinta-feira Santa. E aí tem o lava-pés. Você sabe que tem o lava-pés, porque o lava-pés vai dar o sentido do serviço que Jesus deixa, né? Para todos nós, é o sentido do serviço, né? E da caridade, portanto, né? O lava-pés que se processa, e as pessoas são bastante criativas e tudo, né? Dizem que geralmente dão preferência para pessoas mais simples da comunidade, serviços mais simples e tudo. Eu me lembro até uma vez que num lava-pés tinha, não sei se era ex-presidiários ou eram mesmo presidiários. Eu tive a ocasião de lavar o pé de algum presidiário, ou ex-presidiário e tal. Situações naquele tempo, era porque a campanha da fraternidade tocava nesse assunto, né, dos presidiários, então eles quiseram atualizar um pouco ali no lava-pés e tal. Mas ali também tem um sentido muito forte esse lava-pés, porque é o mestre que se abaixa diante de cada apóstolo, inclusive de Judas Iscariotes, que vai traí-lo dentro da própria ceia. Isso é muito interessante, muito curioso. Quer dizer, é Deus que se inclina para lavar os pés do ser humano, né? Sim. Aí Jesus fala: olha, vocês vão fazer como eu fiz, tal, né? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou mesmo, vocês têm razão. Vejam bem, do jeito que eu fiz, como eu fiz, vocês também vão fazer, né? Quer dizer, vão prestar serviço para outras pessoas, para os outros e tal, né? Então nós temos aí ação, né? Temos aí o mandamento do amor e tal, que se converte em serviço e tal, ou o serviço se converte em expressão de amor, né? A Deus e ao próximo, né? Na Quinta-feira Santa. Depois tem a transladação do Santíssimo, né? Porque aí o Santíssimo é retirado e é colocado numa capelinha à parte, né? E um dado interessante, ele é simbólico e é forte: o altar ele é desnudado. Isto é, se houver toalha, e geralmente há, né? São tiradas, o altar fica nu, desnudado, fica sem nada. Isso já vai representando o Cristo que vai se desnudando, vai se entregando totalmente pela humanidade, né? Por nós. Aí vem a sexta, né? Chegamos na sexta, que é o dia que não tem missa. Às vezes as pessoas falam na missa das 3 horas. E a gente sabe que realmente é o único dia do ano, né, onde a gente não celebra a missa, mas não deixa de celebrar, que também são vários momentos
que nos ajudam a vivenciar Bem essa lembrado, Páscoa. bem lembrado, né? O pessoal telefona lá para a paróquia, que hora vai ser a missa? Aí a pessoa fala às 3 da tarde, né? É a missa das 3. E fala, eu vou na missa das 3. Não tem, realmente não há missa, porque na sexta-feira, o que que nós celebramos na sexta? Na sexta-feira santa, nós celebramos o mistério da morte de Jesus. Essa é a questão, é a morte de Jesus. Então existe essa celebração, que ela é muito sóbria, né? Eu diria simples até demais, porque também não tem instrumentos, como aliás de resto na quaresma não se pode tocar instrumentos, a não ser só para sustentar o canto, né? Fique gravado isso aí também, né? Mas na sexta-feira, principalmente, é uma liturgia seca. Ela só é suculenta, digamos, por causa das leituras que são muito oportunas, muito bem adequadas para essa circunstância, porque fala exatamente da entrega de Jesus na cruz. Morreu crucificado, morreu por nós, né? É isso que nós celebramos. Então tem a celebração das 3 horas da tarde, que pode também, por alguma razão pastoral, ser prolongada mais para tarde e até a noite, porém não deve passar das 9 horas da noite e tal, né? Mas isso não acontece. Geralmente eu já celebrei também às 5 da tarde, porque costumam depois sair em procissão, que no Brasil tem esse costume da procissão do Senhor Morto, né, ou com o Senhor Morto e tal, isso existe também. Mas o principal, então, é essa celebração das 3 da tarde, que deve durar 1 hora mais ou menos e tudo, né, em que a gente vai e da qual existe, além das leituras, existe a adoração da cruz. Talvez seja um dos pontos importantes, né? Depois tem também a comunhão das hóstias consagradas no dia anterior, então isso também existe a possibilidade dos fiéis fazerem a comunhão, né? Mas tem a adoração da cruz. Essa adoração da cruz é uma coisa que vem do começo também. Desde o início. Inclusive tem uma espécie de anedota, eu só não tenho certeza agora, mas a gente deixa assim para algum pesquisador ver se foi a mesma Egéria que escreveu no seu diário, porque essa Egéria que escreveu esse diário, ela escrevia detalhes. Então, nós temos uma narrativa. Diz que na sexta-feira santa, então, para esse momento da cruz, né, praticamente a adoração à cruz, ao crucificado, na verdade, ao crucifixo, ao crucificado, né, esse é o sentido da adoração da cruz. Então diz que o bispo ficava ali numa mesa e eles abriam um estojo que tinha pedaços da cruz, inclusive do letreiro, que estava escrito lá, a gente tem essa informação pelo próprio evangelista João, se não me engano, é escrito em hebraico, grego e latim, né? Pois havia pedaços desse letreiro e pedaços da cruz, né? Então eles vinham com esse estojo, abria aquilo ali e o bispo ficava meio presidindo, e os fiéis formavam a fila e vinham. Aí ela conta que de repente teve um curioso lá que deu uma dentada, pregou o dente num desses pedaços da cruz, né? Relíquia, né? Sim. E aí ele causou um rumor ali, um pouco de constrangimento e tal, né? Enfim. Mas ele não creio que tenha levado um grande pedaço, né? Se ele mordeu com vontade, um pedacinho ficou e tal. Mas aí eles redobraram os cuidados com relação às relíquias da cruz de Cristo e tal, né? Isso é uma coisa antiquíssima, né? Sim. Quer dizer, se ela inventou essa história, ela está muito bem inventada, né? Criativa. Muito criativa. Mas que havia essa do bispo presidir ali e tal, e o pessoal vinha e fazia um gesto, né? Beijava esses relíquias mesmo, pedaços da cruz de Cristo e tal, né? Então a gente faz isso nesse sentido mesmo de adoração, aquele que morreu por nós na cruz. E tudo isso entra dentro da Sexta-feira Santa, né? Em que celebramos o mistério da morte de Jesus. E depois vem o sábado. O sábado por si, ele é um dia também que nós não temos. O sábado é um momento assim de silêncio, de recolhimento, de espera, de expectativa da vigília pascal, da grande celebração que vai acontecer a partir da tarde ou da noite, né? E aí entram as várias leituras e geralmente tem também batismo, etc. É uma celebração riquíssima também essa, muito forte, porque era a principal celebração do começo do cristianismo, né? Eles concentravam quase tudo na vigília pascal. Depois, com o tempo, eles foram, até o século IV, eles foram desmembrando isso daí, sabe? Foram desmembrando
e aí nós tivemos, cada parte do mistério de Cristo foi celebrado num momento. Por exemplo, instituição da Eucaristia na quinta-feira, depois na sexta-feira o mistério da morte, e aí então depois a ressurreição de Jesus, que é justamente, celebramos aí na vigília pascal. E aí a gente celebra, né, todo esse momento e chegamos finalmente ao domingo de Páscoa, né? Domingo a de grande Páscoa, que festa da coroa ressurreição. exatamente a grande festa, é a principal festa mesmo da liturgia e do cristianismo, porque é a ressurreição de Jesus que dá sentido para tudo aquilo que ele fez e inclusive dá sentido também para as outras festas do mistério de Jesus, ligadas aos mistérios de Jesus, né? Inclusive do Natal, né? Com certeza. Então é a Páscoa, a principal festa. Né? A gente já ouviu algum radialista aí cheio de boa vontade dizendo que o Natal é a maior festa da cristandade. Também não é um pecado que ele está cometendo, mas a maior festa da cristandade é a Páscoa, da ressurreição de Jesus. É a ressurreição, né, que Jesus depois, ele cumpre, ele fecha, né? Ele cumpre toda a obra da redenção e volta para o Pai. Como diz, terminei a obra que você me deu para realizar. Aliás, ele faz essa oração no Evangelho de São João, né? Terminou a obra que você me deu para fazer, eu cumpri aquilo que eu tinha que cumprir, estou volto para a direita do Pai, vou para o meu lugar. Com bonito, certeza, né? Muito bonito. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente dizer, para as pessoas não ficarem presas à Sexta-feira Santa e terminar a achar que a procissão do Senhor Morto é o fim. Não é. Ali é uma passagem, até inclusive dolorosa, sim. Mas nós cristãos não podemos parar aí, não. Nós temos que celebrar a glória. Com certeza. Jesus não parou na morte, não ficou no sepulcro, não ficou prisioneiro do sepulcro. Ele caiu fora, porque o Pai o ressuscitou e ele ressuscitou glorioso e vive hoje à direita do Pai e vive conosco nas nossas comunidades também. Com certeza, e acho que a gente conversava muito durante todo o episódio, Padre, justamente da gente não ficar só contemplativo, né? Na quaresma, mas também de transformar todo esse processo que a gente vai vivenciar em gestos concretos. Acho que um grande gesto da Igreja de todo o Brasil é a campanha da fraternidade, né? A gente tem isso como um grande gesto concreto. E esse ano a gente tem um tema muito pertinente para os dias atuais, né? Que é a questão da ecologia integral. Acho que a gente pode finalizar mostrando justamente esse gesto concreto que, como igreja, todos nós somos chamados. Certamente, né? A preocupação da igreja, né, no Brasil foi exatamente essa, de ter algo concreto. Então, os temas, se a gente pegar um pouco a história dos temas das várias campanhas ao longo desses vários anos, desde o 1964, são temas ligados mesmo à realidade do povo. Do povo brasileiro em geral, mas se você pega essa aqui, desse 2025, a campanha da fraternidade, é um tema bem abrangente, fraternidade e ecologia integral. Esse é o tema. E tem um lema que é Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Então nós não vamos trabalhar esse tema, porque não era e nem temos espaço para isso agora, mas isso aqui mexe com a sensibilidade de todo mundo, deveria ao menos, porque é uma preocupação de todos nós. Essa questão da ecologia tem a ver com a natureza, mas tem a ver com cada um de nós que usufruímos, desfrutamos dessa natureza, que é um grande bem que Deus deixou para nós, sabe? E é bonita essa expressão, Deus viu que tudo era muito bom. Se Deus criou uma coisa boa, é para a gente mantê-la boa, preservá-la. Então, a campanha vai martelar muito nesse aspecto, né? Aí é um grande dom que nós recebemos de Deus, tem que prestar atenção nisso. Nós não podemos estragar a natureza. E aí existem várias propostas, mas muitas propostas mesmo. Tomara que a gente consiga pôr em prática algumas. Estou com o texto base aqui que chega a assustar e tudo, mas está completo, né? Então fica aí essa proposta. Inclusive, eu vou terminar daqui a pouquinho, a hora que você propuser, e vou terminar com oração, que não é grande, oração da campanha da fraternidade, porque ela me dá, ou dá para você também, um pouco a síntese, né, um resuminho do sentido da ecologia integral. Maravilha, então acho que a gente vai partindo aqui para os agradecimentos. Padre, muito obrigada por compartilhar toda essa sabedoria, todos esses anos de estudo e de dedicação que o senhor tem, né,
publicar os livros pela Paulus, né? Ser esse grande sacerdote mesmo que nos aproxima da liturgia da igreja, da história da igreja e do reino de Deus, né? Acho que o senhor é um grande missionário nesse sentido. Então, muito obrigado por compartilhar conosco, por nos ajudar a vivenciar esse período. E as portas estão abertas, fica aqui o convite para outras conversas. Acho que a gente tem bastante tema para conversar. A gente vai combinando as agendas e vai conversando. E antes, acho que da gente finalizar, né, de eu fazer o convite para a nossa loja, né, para conhecer o nosso catálogo, convidar o senhor então para fazer essa oração, né, também como parte do nosso fechamento, né, desse episódio tão especial que a gente teve aqui hoje. Então, eu só queria lembrar, né, para as pessoas que nos acompanham, que você lembrava oportunamente há pouco, né? Não é só a gente ficar no aspecto contemplativo, mas mergulhar mesmo, entrar dentro, vivenciar, deixar-se mudar, deixar-se transformar, Sim. permitir mudar de vida. Cada Páscoa, para nós, deve ser diferente da Páscoa do ano passado, cada nova Páscoa, né? A gente o ano passa tão depressa, e depois da Páscoa mais depressa ainda assim, mas qual é a mudança que eu estou sentindo em mim, né? E a mudança acontece a partir do meu esforço, da minha disciplina também, né? Dos meus jejuns, né? No sentido amplo da palavra, entende? Então, esse é um convite que vai ficando aqui também, né? Quer dizer, contemplação, ouvir, escutar a palavra, até rezar um pouco mais, mas deixar-se converter, mudar, né? Então, eu acho que a campanha da fraternidade também vai ajudar nesse sentido, né? Com certeza. Então, eu escolhi, ela não é grande a oração, mas eu achei que está muito oportuna a oração da campanha da fraternidade 2025. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faze de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça. Enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Amém, Padre. Obrigada pela presença mais uma vez. E a você que nos acompanhou, conheça o catálogo da Paulus Editora, se prepare, né, para celebrar esse grande mistério da nossa fé, que dá sentido à nossa fé, que é, como o Padre Luiz Miguel muito bem lembrou ao longo desse episódio, a principal celebração, né, para nós cristãos, que é a Páscoa. Conheça todos o nosso catálogo, os nossos livros, na loja virtual, no nosso site, também pelo Televendas. E também não deixe, né, de conhecer as nossas livrarias Paulus pelo Brasil, que além, né, do centro de vendas, é também um centro de apostolado de toda a missão paulina pelo Brasil. Até a próxima!